Muitas pessoas perguntam: Paulo foi casado? Bom, primeiro, a gente tem certeza que, enquanto apóstolo, chamado por Jesus, missionário viajante, ele não era casado. Ele mesmo fala isso. Em Coríntios 9, eu e Barnabé não tenho direito de levar uma mulher irmã, como Pedro e os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Capítulo 7 de Coríntios, ele fala aos solteiros e viúvos: eu aconselho que fique como eu, mas se não puder, é melhor casar do que abrasar. Então, em 1 Coríntios, Paulo deixa claro que não era casado. Agora, Paulo foi casado? Essa é uma questão que muitas pessoas divergem. Primeiro ponto: quem defende que Paulo já foi casado usa o texto de Atos 26:10, quando ele está ali diante de Agripa, dando a sua defesa, e ele fala que prendeu muitos crentes, e quando eles eram presos e condenados, ele dava o voto dele contra os cristãos. Aí a conclusão é essa: se ele dava o voto, é porque ele era um membro do Sinédrio. A história diz que para ser um membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Se Paulo tinha autoridade de voto dentro do Sinédrio, é porque ele foi casado. E se Paulo foi casado, onde estava a mulher dele durante o ministério? Porque ela não estava mais com ele. Será que ela o abandonou quando ele aceitou Jesus? Ou ela já havia falecido nesse momento? Isso não tem como saber. Impossível saber, porque ele, tendo sido casado, a esposa não aparece na vida de Paulo nos relatos que temos na Bíblia Sagrada. Por outro lado, tem aqueles que dizem: não, quando Paulo diz que ele dava o voto, ele está apenas dizendo que, como um fariseu zeloso, que como um judeu zeloso, ele concordava, é um voto de concordância, ele concordava. Ele era a favor de que ele fosse preso. Não no sentido de que ele sentava em uma das 71 cadeiras e dava voto, colocava voto na urna, mas o voto que ele está dizendo aqui é no sentido de que ele era a favor. E ele tinha um peso por ser um rabino, por ser alguém influente no judaísmo, ele tinha um peso, aquilo que ele pensava. E agora? Quem está com a razão? Aqueles que, olhando para o texto, para uma tradução bíblica, e vê escrito ele dava o voto, pode dizer: não, a Bíblia está dizendo aqui o voto. Mas alguma tradução mais moderna, às vezes, vai dizer: eu concordava. Eu concordava. E aí a gente pensa: isso prova que Paulo era do Sinédrio? Em nenhum lugar da Bíblia diz que Paulo era do Sinédrio. O mais próximo que parece é esse versículo aqui de Atos 26:10. Então, e agora? A gente pode, com base nesse versículo, cravar que Paulo foi casado? Eu, particularmente, olhando várias traduções, olhando várias formas de pensar, lendo e relendo esse texto, eu não acho que dá para cravar que Paulo foi casado por esse versículo de Atos 26:10, onde ele fala que dava o voto. Porém, eu acredito que Paulo foi casado quando eu pego todo o escrito de Paulo, quando você pega as cartas de Paulo, analisa a maneira tão convincente que ele fala de casamento, por exemplo, do relacionamento de homem com mulher em Efésios, no próprio Coríntios. Parece que Paulo está falando de algo que ele conhecia, que ele tinha conhecimento de causa, que ele viveu nesse relacionamento com uma mulher. Ele parece não estar dizendo apenas ali coisas que Deus revelou a ele para dizer, ele parece estar dizendo coisas que ele viveu em algum momento da vida dele. Com base nesse conteúdo de Paulo acerca de casamento, eu acredito que sim, Paulo foi casado, mas não com base apenas em Atos 26. Porém, queridos, o motivo que fez a mulher dele se separar dele, ou o motivo pela qual ele não aparece com mulher, é certo, ele disse isso, ele não tinha mulher. Agora, por que ele não tinha mais essa mulher se ele foi casado? É uma incógnita. Ninguém sabe, ninguém pode cravar.
As duas hipóteses, ela abandonou ele, porque ele se converteu ao cristianismo, ou ela havia falecido no momento em que Paulo ele tem um encontro com o Senhor, ele já não estava mais com ela já havia falecido. É uma curiosidade aí para você. Não sei o que você pensa, mas vai ajudar você a pensar sobre esse assunto.